Se você está na casa dos 20 e poucos anos, esse vídeo é para você. Saiba que os 20 e poucos anos, a casa dos 20, não é sobre a gente ter a nossa vida inteira completa. Não é sobre a gente já ter tudo pronto e tudo feito. Por que eu digo isso? Porque eu tenho 20 e poucos anos. E é um pouco complicado a gente viver na geração que a gente vive. E a gente vê até pessoas de 13 anos conquistando já muitas coisas, ou até mesmo, como já fizeram memes, de bebês dizendo assim, não, eu nasci já multimilionário e eu que sustento os meus pais. A gente começa a ver muitas pessoas se tornando bem-sucedidas muito cedo. E aí, às vezes, a gente começa a pensar, caramba, eu tenho os meus 20 e poucos anos, eu ainda não tenho meu carro, eu ainda não tenho minha casa, eu ainda não tenho a minha vida pronta. E aí? Mas os 20 e poucos anos não é sobre isso. É que a gente está vivendo numa era com tanta informação que as pessoas expõem, que realmente existem outliers, pessoas mais jovens que se destacam, que por inúmeros motivos, por mérito, por ter uma base boa, por ter mais privilégios, mas isso não é uma regra geral para todos. E aí, geralmente, quem não tem essas mesmas oportunidades se compara e começa a pensar, poxa, eu tenho 20 e poucos anos e minha vida não está pronta, eu não conquistei ainda o que eu queria conquistar. Mas os 20 e poucos anos não é sobre isso. Um dia desse eu vi um vídeo do Fê Alves, eu gosto muito do Fê, acompanho ele há muito tempo, em que ele diz basicamente assim, dos seus 20 aos seus 30 anos, não é para você ter a sua vida inteira completa, é para você forjar o seu caráter, descobrir quais são os seus valores, os seus princípios e o que você ama fazer nessa vida. Porque você descobrindo aquilo que você tem paixão e que você faz com amor, você vai se destacar e você vai conquistar tudo aquilo que você também quer. Descobrindo aquilo que é o teu chamado, que é o teu propósito. Tem muitas pessoas que não acreditam em propósito e geralmente essas são as pessoas que mais vivem perdidas na vida. Eu particularmente acredito sim, acredito que cada um de nós tem um chamado, tem um motivo de estar aqui na Terra. Muitas pessoas não encontram esse motivo e vivem perdidas. E a Casa dos 20 é basicamente sobre isso, é sobre a gente se descobrir nesse tempo, sobre a gente errar e a gente se permitir errar. Um dia desse eu estava falando com uma colega que qual é o grande problema das pessoas? As pessoas, elas não querem errar, elas não querem errar. Se for para errar, elas não querem nem tentar, elas preferem nem tentar do que ter a vergonha do fracasso, mas é o fracasso que nos leva para o sucesso. O fracasso é errar que nos leva a acertar. E a Casa dos 20 é sobre isso, é sobre a gente tentar, é sobre a gente arriscar, é sobre a gente aproveitar a única coisa que a gente tem a nosso favor, que é o tempo. Então, erra rápido, acerta rápido, aproveita o tempo, que é o que eu paro para pensar. Eu penso assim, sem pressa, eu tenho tempo, sem pressa, mas em movimento, me mexendo. Porque não adianta eu pensar, não, eu tenho tempo a meu favor, eu vou sentar aqui e não vou fazer nada. Não, eu tenho tempo a meu favor, então eu vou usar esse tempo para arriscar, para explorar, para errar, para me frustrar, para consertar os meus erros, para descobrir os meus valores, os meus princípios, para ir formando o meu caráter, aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito. Então, essa idade, essa fase é para isso. Tem muitas pessoas que podem até dizer, pô, mas eu tenho mais de 30, 40 anos e eu ainda me sinto perdido. Talvez essa pessoa não teve a oportunidade de aproveitar esse tempo, ou a maturidade, principalmente, não só a oportunidade, mas a maturidade de entender que esse tempo é o tempo para eu errar, para eu fazer. Por isso que eu comecei aqui na internet. Eu não vou deixar para começar na internet quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver formado, quando eu tiver como muitas pessoas da minha idade pensam, quando eu me formar eu faço vídeo, aí eu vou ter que fazer. Meu irmão, quando você se formar, você vai ter tanta coisa para fazer, que talvez essa seja uma das últimas coisas que você faça. Então eu prefiro começar agora. Errar, falar uma bobagem, falar uma besteira, fracassar, enquanto eu sou jovem, enquanto eu tenho a oportunidade de errar, porque primeiro, eu ainda sou um estudante, eu não sou um profissional. Depois que você se torna um profissional, aí tudo se torna muito mais pesado se você errar. Mas enquanto eu sou um estudante, está tudo bem, eu estou aqui para aprender. É assim como na universidade, se eu erro alguma coisa, está tudo bem, eu estou aqui para aprender, porque se eu soubesse de tudo, eu não estaria aqui, eu estaria dando aula, eu seria um professor e não um aluno. Então é a gente ter uma humildade de entender que esse tempo é para a gente aprender, é para a gente se formar como pessoa. Isso faz parte. A gente vai vivendo, a gente vai se formando, a gente vai tropeçando e a gente vai fazendo o nosso caminho enquanto a gente caminha. Tem uma frase do Fritz Perls, que é um dos fundadores da Gestalt Terapia, que ele diz que o caminho ele é feito ao caminhar. Então a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai caminhando e a gente vai fazendo quem nós somos no meio do caminho. Ontem a minha professora de Psicologia da Motivação, ela disse uma coisa que eu parei para pensar, que é aquilo que se gosta, se constrói. Se a gente parar para pensar que a gente tem que sempre fazer aquilo que a gente gosta, na primeira oportunidade, no primeiro desafio, na primeira oportunidade de ir embora, de desistir, a gente vai desistir. Porque a gente estava sempre esperando gostar daquilo. Então aquilo que a gente gosta se constrói, e a gente constrói isso nessa fase, sabe? Para pensar nisso de verdade, assim, para descobrir aquilo que eu gosto, para descobrir o meu chamado, a minha vocação, as minhas habilidades, o que eu sou bom, o que eu não sou bom,
o que eu posso melhorar, o que eu não consigo melhorar, e tá tudo bem. Essa fase é sobre isso, não é sobre ter a vida inteira perfeita. Então para de se comparar com quem já deu certo, porque essa pessoa trilhou um caminho, vai trilhar o seu. Aproveita o seu tempo, aproveita para aprender e amadurecer e descobrir e se reinventar e fazer as coisas darem certo. Porque o seu eu do futuro, a sua vida feita, ela só existe se você fizer o que você tem que fazer hoje. E nessa fase é sobre isso, é sobre descobrir, é sobre amadurecer, é sobre tropeçar e principalmente ter a humildade de errar e de tropeçar e de levantar. Então não se cobra tanto. Não se cobra tanto, assim como eu, que tenho os meus 20 e poucos anos. Eu sei que muitos de nós somos muito ambiciosos e queremos fazer com que tudo dê certo o mais rápido possível, mas as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. E não tem segredo, você fazendo o que você tem que fazer todos os dias, vai dar certo, vai dar certo. Então, confia no processo. Aproveita, sem pressa, mas em movimento. É isso. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a me seguir para mais conteúdos como esse. Eu me chamo Enzo Mioto, sou acadêmico de psicologia aqui na Europa e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se cobra tanto, tá bom? Consciência ativa, vida positiva.